Boa tarde a todos, boa tarde, professor César. Muito boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer imenso estar aqui contigo. Prazer todo nosso, professor, e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live do Ibracon, onde nós trataremos sobre o projeto Sirius, né? Uma palestra internacional que foi proferida pelo professor Júlio Timerman. Mas antes de comentarmos sobre a palestra, o professor César Dayer está aqui como representante, né? Ele é diretor de Relações Institucionais do Ibracon, e ele está aqui para conversar conosco, explicar um pouquinho melhor, né, quais são as atividades dessa diretoria do Ibracon e os benefícios que os associados do Ibracon têm quando o Ibracon faz esse tipo de parceria com entidades nacionais e estrangeiras, como é o caso do ACI. Por favor, professor Dayer. Perfeito, Jéssica. Bom, a diretoria de Relações Institucionais, como a Jéssica já explicou para vocês, né, ela justamente está ligada não só apenas a dar suporte às diretorias regionais, né, mas também ela faz justamente essa ponta com as instituições nacionais e internacionais, né, e justamente para que a gente tenha benefícios, para que os associados gozem de benefícios mútuos, tanto os nossos associados quanto os associados de instituições parceiras junto ao Ibracon, né? Perfeito, perfeito. E no caso, o Ibracon hoje ele é associado, tem essa parceria com quais entidades internacionais e nacionais, assim? Olha, alguns exemplos. Internacionais, nós temos aí cerca de 10. Eu vou citar alguns aqui, não vou me lembrar de todos, mas começando, obviamente, pelo Instituto Americano do Concreto, não é ACI, a Associação Argentina de Concreto Estrutural, a Associação Argentina de Tecnologia do Concreto, a Associação de Engenheiros Estruturais da Argentina, a Associação Latino-Americana de Controle de Qualidade, Patologia e Recuperação das Construções, a ALCOMPAT Internacional, a Associação Sul-Americana de Engenharia Estrutural, a Comissão Nacional de Cimento e Concreto de Cuba, o Instituto Mexicano de Cimento e Concreto, o Instituto Paraguai de Cimento e Concreto, a RILEM, né, a Reunião Internacional de Laboratórios Especialistas em Materiais e Sistemas Construtivos Estruturais, e a FIB, onde a gente tem uma tríplice aliança aí entre a ABS, a ABSIC e o Ibracon, para participar, né, das decisões relativas aí à revisão da norma do Model Code, a norma de cálculo estrutural europeia, né? Então, a gente tem essa cadeira lá junto com eles, é muito interessante isso também. Maravilha, é interessante a gente ter uma noção, né, do que é a inserção internacional do Ibracon junto às demais entidades irmãs, né, as entidades que tratam do nosso material aí do coração concreto. E, professor, o senhor poderia comentar sobre esse evento, né, que nós tivemos, essa parceria com o Ibracon, que foi o 24 Hours of Concrete Knowledge Conference. Claro. E nós tivemos a participação, o senhor poderia comentar um pouquinho mais de como que foi esse evento? Sem dúvida, né? O ACI tem se destacado como um grande parceiro do Ibracon, né? Nós temos inúmeras vantagens, vou citar algumas antes de comentar sobre o evento em si, né? Nós temos acesso, enquanto associados do Ibracon, temos acesso aos journals, né? As revistas do ACI, né? Dentro da área restrita do nosso site. Nós podemos participar com eles dos congressos, dos eventos deles, né? Eles fazem 2 eventos por ano, e nós temos descontos como os associados. Nós conseguimos adquirir publicações do ACI como se fôssemos associados deles também, que é muito interessante. Esse ano eles nos convidaram, inclusive, para participar de um evento onde eles fazem premiações das melhores obras, né? Obras de excelência em concreto no mundo, e nós estamos com 3 obras lá concorrendo, estamos na torcida, né? E tomara que a gente possa vencer. A Sirius é uma delas, um excelente projeto que nós daqui a pouquinho vamos ter aí a palestra reproduzida do Dr. Júlio em inglês, mas é muito interessante, é lindo, uma obra linda aí do Brasil, de destaque, né? E, obviamente, fomos convidados, então, para esse evento que eles decidiram fazer, de 24 horas ao redor do mundo, né? Então, começou num dia e foi terminar lá no outro dia. No dia seguinte, foram mais ou menos 23 países participantes, né? E nós, no Brasil, tivemos direito a proferir 2 palestras. As palestras que foram escolhidas aqui pelo Ibracon, foi a primeira essa do Dr. Júlio, sobre o projeto Sirius, né? E a outra que nós vamos falar no dia 19, sobre o exemplar trabalho lá que o professor Enio desenvolveu no estádio do Maracanã, tanto de recuperação quanto de reforço estrutural,
para as Olimpíadas de 2016 e para a Copa do Mundo de 2014. Perfeito, excelente. Então, sem mais delongas, o pessoal já deu tempo aqui para o pessoal ir entrando, enquanto a gente ia batendo um papo. Vamos apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor Júlio Timerman. Ele é engenheiro civil, graduado pela Escola Politécnica da USP em 77, com especialização em estruturas pela Escola de Engenharia de Linz em 2000. Ele é sócio-diretor da Injet Consultoria e Engenharia, ex-presidente da ABS, foi laureado pelo IBRACON com o prêmio Emílio Balgatti em 2005 e com o prêmio Gilberto Molinari em 2009. Ex-presidente da IABSE, membro do ACI, coordenador de comissões de estudo da ABNT, de revisão de diversas normas brasileiras, membro do conselho da ABPE, autor e coautor de diversos artigos e livros publicados no Brasil e no exterior, é ex-presidente e atual vice-presidente do IBRACON. Professor Júlio Timerman, seja bem-vindo. Suas palavras iniciais aqui para o pessoal. Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos aqui, boa tarde, César Dai, boa tarde a todos os colegas aqui que estão atendendo essa live, mais uma live aí do IBRACON, cumprindo mais uma vez a missão, né, do IBRACON, né, de disseminar o conhecimento, né, nas estruturas de concreto, né, para a comunidade técnica nacional e internacional. Estamos aqui à disposição, Jéssica e César aí. Muito obrigado, Júlio. Obrigada. No caso, a participação desse evento, como é que foi a participação desse evento no ACI? O senhor participou junto com o professor Enio, pode comentar alguns aspectos de como foi a participação do IBRACON nesse evento? Como o professor César tinha comentado, na realidade é um evento de 24 horas, apresentando palestras, né, de diversos países, não só da América Latina, da Europa também, mostrando, enfim, o estado da arte aqui nos diversos países, né? E nós tivemos a honra aqui de representar o Brasil apresentando esse projeto, né, que foi desenvolvido aqui pela equipe aqui da Injet, né, que muito nos orgulhou aí o desenvolvimento aqui desse projeto, né? Uma característica importante, Jéssica, é que todas as palestras, óbvio, do ACI, a língua oficial do evento é inglês, né, e sem tradução simultânea, né? E nós temos sempre essa barreira, né, da língua, né, de proferir palestras, coisas desse tipo, mas eu aprendi muito com meu pai adotivo, né, meu saudoso professor Vasconcelos, Augusto Carlos Vasconcelos, que sempre falava que a língua não pode ser uma barreira, né, para a gente trocar experiência com outros profissionais. Você transmite a tua mensagem da forma que você tem que transmitir, mesmo falando um inglês errado, um pouco superficial, mas com certeza eles vão entender. Realmente eles vão entender. Então, nunca faça, né, da língua a barreira. Você transmita aquilo que você pretende e com certeza, né, eles vão entender. E é o que tem acontecido. Na realidade, não foi a primeira palestra. Outra vez tivemos aí também o ACI Latin America, o professor César lembra disso também, que nós apresentamos também no Museu do Amanhã, e foi bem recebido também lá por todos os profissionais. Então, é essa mensagem que eu transmito, Jéssica, também para todos. É uma experiência muito gratificante, né? E não façam realmente, não, eu tenho medo de falar inglês. Não façam disso realmente uma barreira. Façam disso realmente um trampolim que você vai se desenvolver profissionalmente, você vai se desenvolver em termos de networking, de relacionamento com outros profissionais, eles vão saber o que você está desenvolvendo. Eles, quando eu digo, a comunidade técnica brasileira, né, eles ficam bastante surpresos, né, com a capacidade brasileira. Eu não fico, eu conheço os profissionais, o Brasil sempre foi e sempre vai ser um celeiro de excelentes profissionais
tanto na área de projetos como na área de tecnologia do concreto. Então, eu não fico surpreso, não. Eu acho que nós temos realmente toda a capacidade e temos o dever aí, o Brasil, os profissionais têm o dever de participar e interagir com outros profissionais do mundo todo. Então, para isso que é importante, né, esse relacionamento que o professor César comentou com relação a outras entidades, a gente trocar experiências, né, e mostrar o que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil também. Perfeito, professor Júlio. Então, vamos iniciar a transmissão aqui da palestra. Como já foi comentado, né, e não é por um acaso que o título das divulgações está em inglês, então let's practice a little bit, guys. So, let's go. Okay. Dear members of ACI, American Concrete Institute, first of all, I'd like to thank the invitation to present these unique constructions in Brazil. This construction is called Sirius. It's the new Brazilian particles accelerator. The Sirius is the most brilliant observed star in apparent magnitude despite the sun. The new Brazilian synchrotron was projected to have the most brightness of all these energy class equipments. The major laboratories around the world built by the man could be straight or ring shape. In our case, in Brazilian case, it's a ring shape. The synchrotron is a cycle particles accelerator that the electron travel along a magnetic field application. The electrons are accelerated, collide, ejecting a high brightness light, like a laser, that penetrates the substance, revealing its atom structures. It's a very, very interesting, very potential tools. These tools is used to detail the material structures, helping the development of the new pharmaceuticals, construction materials, petroleum explorations, etc. Types of particle accelerators in the world. We have several particles accelerators in the world, but the Brazil is the biggest of this particle accelerator. We have Sirius in Brazil, Max 4 in Sweden, France, Switzerland, another kind of particles accelerating the world. Our Sirius is located in a city called Campinas. It's 100 kilometers far from São Paulo city. Is installed in the site of Energy and Materials National Research Center. Okay, is located in Campinas. Due to these unique constructions, the federal government decided to improve a technical mission to visit similar projects around the world. And in 2013, we visited 3 countries, Germany, Sweden, and England, to learn how can we improve these unique constructions in Brazil. Due to the rigid guidelines, we have to improve with prospecting drying to know the geotechnical characteristics. We use the percussion, seismic refraction, and seismograph to know to improve a geological and geotechnical map that in this unique construction is installed. This is it's a general view. These constructions, it's almost 68,000 square meters, 4 levels floors. It's a roof in a partial construction, not entire construction. Here, to understand the structural behavior, the dynamic behavior, we model these constructions
using finite element for several modern softwares to understand the dynamic behavior, the structural behavior. Here we can see a map of the Sirius constructions. We have 5 areas subdivided by colors. In the internal area by green color, we can see the internal yard, but not only yard. In the bottom of the yard, we have facilities like a great auditorium. Okay, near the internal yard, we can see the engineering area. After that, we can see the armored tunnel. This is the main, the most important aspect of this presentation that I'd like to show you. This armored tunnel, because we have more than 530 meters long without joint expansion, due to the characteristic to avoid linking of the experiments. After the armored tunnel, we can see the experimental hall, the facilities. Then we can understand, we can accomplish the measurements to check the situation of the armored tunnel. And finally, we have a support hall tunnel that support all the facilities of this construction of the Sirius. These are typical cross sections. We can see the internal yard, and the auditorium is the engineering area. We have offices, labs, exposition rooms, and here we have the most important local of these constructions is a tunnel. It's armored tunnel, totally armored, blended. Okay, is supported by the rigid foundation, not directly linked to the piles, the piles that we drive. The reason that we have to respect the guidelines about the settlements, about the dynamic behavior, and I can show you later. And here we have a experimental hall. We have an expansion joint here. We have, as I told you, we have 530 meters long without joint expansion, and the hall is experimental hall. We have a rigid foundation in the treated soil, but in this case we improve expansion joints. Okay, and here is the support area to support all of the facilities. Okay, here's the embankment. We have to work in 150,000 square meters site. We have to remove almost 220,000 cubic meters soils. We have to treat these soils with a grade of compactation 98% CBR. And due to our rigid laws about the environment sustainability, we have to, in this case, we have to improve environment compensation about to remove the great portion of soils and trees. We have to improve in the vicinity, in the neighborhood, a lot of reinforced trees to compensate this treatment of the soils. Okay, the foundations we use almost
1,000 piles around the support area, engineering area, and the internal yard, the labs, okay? Not only we have a tunnel linking the external area to the to internal area, to the facilities. It's a conventional tunnel. Here's the detail of these constructions. And here, the roof, we used a steel truss, a special steel truss. It's a very beautiful roof. Here's some details of the roof. Here's the overall view. You can see the magnificent construction. And here I'd like to show you the most important detail of this equipment. Here is the internal yard. Here's the engineering area, the facility, and here is a armored tunnel and a special floor, special foundation. This is a rigid foundation, a slab, 90 centimeters thickness, 530 meters extension, no expansion joints, 43 meters height, this is the height, and 20 roof opening in the tunnel to improve the equipment inside the tunnel. You can see across a typical cross section. Here's the tunnel, the armored tunnel is totally armored to avoid linking of the experiment inside here. You can see here it's a special foundation. Here is a rigid foundation, it's a slab, but not directly linked to the piles. The piles are, is continuous flight auger piles. Continuous flight auger piles, diameter 40 centimeters, 50 meters length. You can see here the piles is a capital over the piles, and almost 3 meters until the slab, the rigid foundation. We have several layers of special soil. Here it's a geogrill, it's a grave, it's a cement soil, several layers of spatial modified soil. How can we find this solution? We made several prototypes to attend of the guidelines about the settlements, about the dynamic behavior. Okay, this is the most important detail of these constructions. Here is the facilities, engineering area, support area, but you can see it's we have expansion joints. Only in this case, okay, we have a very long structure without expansion joints. And what we've decided to improve without expansion joints. The concrete strength 30 megapascal. The consultant civil engineer Roberto D'Accusati made the conception of metal studies. The floor was cast in place in 20 steps for 90 days. Not in lamellas, not continuous cast in place, not continuous concrete. We left draws. We have several about 2 meters draws between the lamellas to improve the shrinkage. And after 3 months or 4 months, that most of part of shrinkage was processed, we made the second phase of the
concreting with admixtures to avoid shrinkage. The concrete, we use refrigerated concrete with 4 kilos of polymeric microfibers, injecting in 3 layers of 25 or 30 centimeters. It's a kind of prototype to check the behavior of the special floor and the tunnel, because the tunnel, it's not allowed expansion joint to avoid linking the experiment. Okay, here is the excavation for modified floor implantation, the treatment of the soils. We can see the treatment of the soils. Here's the pile execution. It's a continuous, as I told you, the continuous fly augers, 500 meters and 5 centimeters, 40 centimeters of diameter. Here is the rebar, the rebar of the special floor. Here we can see the formwork separating the special floor to the other facilities. In this case, is the experimental hall. In this case, we have a longitudinal expansion joint, but in this case, we don't have any expansion joint. Looking at the concreting of the special floor, you can see the lamellas, and you can see in the other picture, you can see the draws. In this case, the people concreting the lamellas. In this case, look, it's one lamella and the other lamella. We left 2 meters drawer between the plates to process the shrinkage. After 3 months, and the most of part of shrinkage was processed, we concrete the second phase concrete with administer to avoid shrinkage, cracking of shrinkage. We installed several sensors to measure the temperature of the concrete, and we check in this monitoring until now. Okay, but this site is the temperature is 24 hours a day controlled. We don't have any variation of the temperature, and the unique kind of deformation to improve any deformation, the structural content about shrinkage. Okay, and you can see the special floor finished in the tunnel with lamellas and the drawers with posterior closing with the same activity in the special floor. We use in this case the same activity. Here, yes, lamella, this drawing closing. You can see the tunnel finished. Here, before finish the lamella, we have an opening to the roof. In this case, yes, here's the experimental hall in the side on the side of the principal, the most important detail of this kind of structures in experimental hall. Here, it's a regular, like a rigid foundation, but with expansion joint. Here's the special floor, and here the experimental hall. We have a heavy equipment here, and a rigid foundation, not piles here. Only in this case, we introduce piles under the experimental hall, under the special floor, not in the experimental hall. You can see the evolution of the constructions here.
finished the tunnel, the experimental hall, and here you can see the detail, very heavy beams to close the overture of the roof over the tunnels. Is necessary, this overture, to introduce the equipment inside the tunnels. We don't have any doors. The installation of the equipment is only by, yes, we have 1 or 2 chicanes to the people check inside the tunnels, but the equipment, they are putting over the tunnels. We have a crane that the movement, this equipment, these beams, the structure, to close these constructions. Okay, here is the final detail, experimental hall. Here is the external view. Here's a pipe rack. Is an evolution of the construction, embankment, foundation, the structural constructions, or here the beginning of the roof constructions. One phase of the roof construction is of the site completely finished. I'd like to explain that we visited several sites, several particle accelerators in Sweden, Germany, and in England. And all of them, we can see that we have a special floor in the tunnel, but all of them we can saw several small cracks, but there appears small cracks, and the structure that we decided to adopt is in Sweden. It's the Mars 4, that they use this kind of solution, similar that we used it, concrete, several lamellas, several left 2 meters high of the special floor, process the shrinkage, then we concrete with a special concrete with administrator to avoid the shrinkage. It's for us. Nowadays it's complete. There is a good behavior. We invite all of the people around the world to visit. Of course, there is a security area. We have to agenda some visit. But if somebody like to visit, we can contact the federal government to make some arrangements to visit these unique constructions. For us, we are very proud, and me and my team and Ibracom to participate of this project. This construction, the total cost is about 1,300,000,000 reais. In dollar, it's about $500 million. Okay, for the new Brazilian particle accelerator, only the civil construction, not the equipment. There is another outsource. Here is only the civil constructions. Okay. And finally, I'd like to thank again the invitation of the board of the ACI to allow us to present this construction. Is a very for us a very, very proud for us, for our team, for Ibracom. Thank you very much. Perfect, very well. Vamos voltar ao português aqui. Parabéns, professor Júlio. Excelente palestra, né? Onde nós conseguimos observar a importância, né, da utilização de diferentes concretos para obras especiais, essa específica, né?
que demandava uma resistência elevada à retração e também a questão da blindagem, né, que demanda aí paredes bem espessas e concretos de densidades diferentes do que a gente vê no dia a dia, né, do mercado. Nós temos aqui participantes do Sul-Sudeste, aqui que o pessoal comentou que eu pude ver, o pessoal aqui, na maioria Sul-Sudeste, se tiver alguém aqui do Nordeste que não esteja passando o frio que a gente está passando aqui em São Paulo, pode se manifestar aqui no chat. Nós já temos 2 perguntas. A primeira é a do professor Paulo Helene, o nosso presidente. Ele parabeniza por mostrar alta competência da engenharia do concreto do Brasil. Tremendo desafio. O senhor poderia dizer qual foi a retração medida desse concreto e se houve medida da temperatura? Essa daí pegou, não? Professor, boa tarde. É um prazer, é uma honra o senhor estar assistindo aqui a nossa palestra. Medida da temperatura, nós não tivemos muito problema, porque a construção em si, geral, né, dos Sirius, é uma construção convencional, normal. O detalhe especial foi aquele túnel lá, onde existe o acelerador lá de partículas. Lá não podemos ter vazamento e temos condições rigorosíssimas de dinâmica, de comportamento dinâmico e também de recalque. E aquela região que nós não poderíamos ter juntas lá de dilatação, o que foi? A parte interna hoje lá dos Sirius, por ocasião da execução, ela tem uma temperatura totalmente controlada, com uma variação máxima de 1 grau. Então, nós não temos movimentação higrotérmica. Devido à temperatura, não tivemos problema, porque ela se mantém absolutamente constante. Não pode haver qualquer variação térmica, né, com relação enfim, é um requisito deles lá. Então, é tudo climatizado lá, existem geradores que mantêm essa temperatura. Então, com relação à temperatura ambiente, é isso que eu estava comentando. Com relação à medida de temperatura, tem sensores lá que mediram a temperatura. Isso aí, quem desenvolveu na época, quem assessorou a parte da tecnologia do concreto, foi primeiro o engenheiro Paulo Bina, lá da Monobeton, e depois teve o pessoal lá do saudoso também, o nosso Takashima, né, através do Roberto Dakuzaku, lá do escritório da Takashima, com a expertise, né, com a competência deles. Eles instalaram diversos sensores para fazer essa medição de temperatura. E com relação à retração, o que eu diria é o seguinte, na realidade, especificamente naquela região lá do túnel, lá no que nós tínhamos uma laje lá uma laje na base, vocês viram que é bastante interessante essa laje, ela não era ligada diretamente às fundações, às estacas hélices contínuas. Existia, na realidade, 3 metros lá de espessura de terreno tratado, de solo tratado, justamente para isolar aquela área em relação às demais áreas lá da edificação. E foram feitas aquelas lamelas lá e foram deixadas não 3 meses, 6 meses, processando a retração, professor Paulo Helene. Agora, se eu me perguntar o quanto que foi medida a retração, eu não tenho esse número aqui agora, eu posso passar depois para vocês. O que eu sei é que nós deixamos processar, utilizamos aditivos lá, compensador de retração, utilizamos fibra, né, de polipropileno, foi adicionado, né, ao concreto, no sentido realmente de reduzir essa retração, foi armada fortemente, e nós deixamos aquelas faixas lá de 2 metros, justamente para se processar essa retração. E depois de 6 meses, nós concretamos aqueles espaços, né, com aditivos compensadores de retração. Eu diria, professor, que, sob o ponto de vista de resultado,
o resultado da construção civil aí do nosso Sirius, ele foi eu entendo que tenha sido no mundo, né, o melhor resultado, porque nós visitamos, né, na época o governo federal, nós não tínhamos nenhum equipamento similar a esse equipamento aqui no Brasil, e aí nós visitamos 3 países aí, onde que está lá na Suécia, uma cidade de Lund, visitamos um acelerador que estava em construção, visitamos em Hamburgo e em Oxford, né? Todos eles, isso é inerente à natureza do concreto também, em função da reação aí de cura do concreto, apareciam pequenas fissuras lá, tal. O pessoal não tomou esse cuidado aí de deixar aquelas faixas para retrair. Nós, né, em função de tudo isso que nós vimos lá, nós adotamos essa solução aqui e eu entendo que tenha sido, fizemos protótipos, né, para desenvolver isso aí, então por isso que também foi uma construção bastante cara, porque antes de implementar isso aí, foram desenvolvidos protótipos, né, foram medidos sensores, no sentido realmente de verificar como é que foi o comportamento. E até hoje, depois de 4 anos aí, não tivemos nenhuma manifestação patológica, ela está excelente. O pessoal do mundo tem vindo agora para ver como é que o Brasil fez, né, essa magnífica obra aqui, professor. O pessoal está vindo para aprender como fazer obra sem fissura, olha só que maravilha. Exatamente. E é importante comentar também que ressaltar, né, que sempre quando a gente trabalha com um concreto especial, é uma prática internacional, né, que a gente precisa incorporar mais ainda nas nossas obras, que é a questão da adoção de protótipos, né? Sempre quando a gente tem uma particularidade no nosso projeto, seja para fins arquitetônicos ou de fins de projeto ou de algum critério específico, é de extrema importância a realização de protótipos durante o período de concepção de projeto, enfim, para poder verificar essas características, né? Muito interessante. Perfeito. Sem sombra de dúvida, Jéssica, a experiência tem mostrado que o custo que você despende, né, na regulação de protótipos, a coleta de dados, a aquisição de dados, isso aí resulta realmente uma estrutura muito mais otimizada e com muito menos manifestações patológicas, ou nenhuma, porque a gente aprende nos protótipos e a gente corrige a rota e desenvolvemos. Eu tenho feito isso em todas as obras, nós temos atendido em todas as obras e isso traduz excelentes resultados, viu, Jéssica? Perfeito. Eu acho que é bem essa linha, né, Jéssica? O que as pessoas esquecem é que a engenharia ela é multidisciplinar, né? E que o projeto não pode ficar só na mão do projetista estrutural, né, ou do arquiteto, e que são em fases, né? De forma nenhuma. É uma equipe toda, né? O projeto estrutural, enfim, ele tem que ter um geotécnico, um consultor geotécnico realmente para ter essa interação solo-estrutura, um tecnologista de concreto é muito importante, estudo de dosagem, né, do concreto, isso é de suma importância, de suma importância. Imagina uma estrutura daquela, o pessoal começa a perguntar, pô, mas por que vocês fizeram isolado aquele negócio? Imagina que, para quem vai lá na Unicamp, onde está instalado esses Sirius, você tem tráfego de veículos lá, se você tivesse uma estrutura rigidamente ligado à fundação, nível d'água lá em cima, ele ia começar a receber a água, é um material, é uma excelente transmissão aí transmissor de vibração, enfim, de efeitos dinâmicos. Então, você começa é uma estrutura que tem que ter a variação, vamos dizer, dinâmica, é muito rígida, né? Senão isso aí dá problema no resultado dos ensaios do acelerador de partículas. Então, aquela estrutura toda, aquele túnel, ele tem que ser totalmente isolado, totalmente isolado. Em outros países, lá, o pessoal, em vez de colocar esses sistemas de solo, eles colocaram amortecedores, dampers, amortecedores de massas, colocaram na estrutura também, são outras coisas. É válido tudo isso, mas veja que tem que haver uma interação
de estrutura, com geotecnia, com materiais, né, para formar um time coeso no sentido de trazer um resultado dessa natureza, entendeu? E isso juntando aí também o pessoal do CNPEM. O pessoal do CNPEM, para quem não conhece, é o que eu falo, gente, nós temos pessoas competentíssimas aqui no Brasil. Nessa visita que nós fizemos lá na Europa, né, fomos visitar lá o Max For, que é lá na Suécia. Eu chego lá, o supervisor do laboratório lá, o cara me cumprimenta bom dia lá em português, fui ver a pessoa aqui do Brasil, que por falta de incentivo do governo brasileiro, foram trabalhar em outros países. Você encontra muitos profissionais do Brasil que, por falta de perspectivas aqui da nossa comunidade, da nossa governança federal, estado municipal, vão trabalhar em outros países, são super reconhecidos, né? Então, eu entendo que esse time, né, que nós temos aqui no Brasil é um time que tem que ser preservado. Estou falando em todas as áreas, né? Estou falando geotecnia, estruturas e materiais. Nós não podemos perder essas cabeças pensantes, que nós temos muita coisa para fazer aqui no Brasil. Vocês dois são jovens aqui, vocês são futuros aqui da nossa engenharia, né? Eu daqui a pouco, junto com o professor, aí estamos pendurando a chuteira, mas vocês têm que continuar, vocês têm que aprender, vocês têm que ensinar, porque esse é o futuro da nossa nação. Nossa nação depende de vocês aí para dar continuidade nesses projetos. Mas iremos, se Deus quiser, né, professor César? Se Deus nos der força e saúde, iremos continuar esse legado. E assim como o Vasconcelos, vocês têm que ficar muito tempo conosco ainda, porque nós temos muito a aprender. Com certeza. Com os nossos se Deus quiser. O professor Vasconcelos, ele foi embora com 98 anos de idade. Ele com 90... enfim, o que aconteceu com ele foi a pandemia, né? Ele não pegou Covid, mas o fato dele ter que ficar em casa, tal, ele o corpo não. Mas um ano antes dele falecer, ele discutia com a gente reação ao calor agregado, concreto de alto desempenho, falava alemão, inglês, português, e tocava a vida. Não tinha, enfim, nós temos que ser assim, né? Nós temos que nos espelhar com pessoas desse tipo aqui. Eu espero realmente. Nunca vou chegar aos pés dele, mas eu espero também transmitir, não só para vocês, como para o meu filho, Rafael, também, que deve estar assistindo aí também, e que dê continuidade, né, com essa nossa engenharia aí que a gente precisa aqui no Brasil. Gente, o Brasil tem muita coisa para ser feita. A engenharia do Brasil é reconhecida no mundo todo. No mundo todo. A gente faz uma palestra... o pessoal não acredita, né, nas coisas que a gente faz aqui, e você apresenta, parece que o pessoal realmente eles ficam realmente chocados, né, ver as estruturas, né, as pontes, os viadutos, as edificações, os concretos que nós aplicamos aqui realmente são fantásticos. Então, a nossa comunidade técnica merece parabéns. E vocês têm que continuar, vocês jovens aí que estão entrando agora, e tem que dar andamento aí nessa roda gigante aí. Estamos juntos nessa missão. Temos mais uma pergunta aqui do nosso querido Cláudio Sbrigg, também participa conosco na diretoria do Ibracon. Ele parabeniza pela sua ótima apresentação e pergunta se foi usado algum agregado especial em função das solicitações da radioatividade, por exemplo, às quais o concreto poderia ser eventualmente submetido, né? É só perguntas de materiais. Eu não sou... Mas eu sei que, com certeza, foi feito ensaio primeiro com os agregados, né, para evitar reação álcool agregado, ou então a tringita tardia. Então, os agregados que foram aplicados lá nessa obra, né, eles foram... a especificação dela teria que ser inerte a esse tipo de reação álcool agregado.
Agora, no agregado especial, não lembro de ter qualquer agregado específico aí para a radioatividade. A radioatividade em si, ela se continha lá dentro do túnel, lá em função do efeito da blindagem do túnel. Né? Aquelas paredinhas lá dos túneis, lá, elas tinham 1 metro de espessura. 1 metro. Não tinha portas lá, existiam chicanes. Chicanes, quer dizer, você não tem uma porta direta, existia realmente chicanes que você conseguia acessar lá internamente. Então, era totalmente blindado. Eu não me lembro realmente de ter sido colocado qualquer agregado especial em função dessa radioatividade. Foram aplicados realmente agregados, né, inertes nesse tipo de reação, agregado e reação eitringita tardia. Existem sensores, né, que foram aplicados lá no concreto lá, mas sensores de temperatura, de retração, e isso aí, esses dados aí, eles estão internos lá aos Sirius, né? E como é uma área de segurança, só se a gente solicitar, porque eles não disponibilizam isso. Eu lembro que foram feitos, né, os sensores, mas lá fica na mão deles aí depois. Perfeito. O senhor comentou sobre o CNPEM, né? A Malu Vasconcelos é estagiária hoje lá de Engenharia Civil no CNPEM, ela está aqui nos assistindo, muito obrigada, Malu. Ela diz que é um orgulho, né, poder trabalhar na manutenção de estruturas dos Sirius, né, e na construção das estruturas mais importantes, né, enfim, do Brasil, que tem uma contribuição muito importante para a ciência brasileira. Então, aí, os nossos precursores aí da engenharia, né? Nós também temos aqui a Rosângela, acredito que seja Rosângela Rojas, acho que Rojas. Ela fala que, professor Júlio, acreditamos sim na comunidade técnica brasileira, e isso é dito por uma venezuelana. Olha que legal, nós temos aqui participantes internacionais, seja muito bem-vindo, Rosângela. Dá os parabéns, né, para o time e feliz de estar neste país maravilhoso. Temos a pergunta aqui da Flávia Bianchi, diz que foi uma excelente apresentação e esta ausência de junta de dilatação não pode causar problemas devido à diferença da temperatura interna e externa, esse gradiente de temperatura? Não pode, porque esse túnel, ele está, para o resto da vida, ele está com a temperatura totalmente controlada e sem variação. A máxima variação de temperatura que tem é 1 grau. O túnel, ele fica interno lá aos Sirius, à estrutura dos Sirius. Aqui lá é uma temperatura controlada. Então, não pode ter problemas devido a diferença de temperatura, porque esse túnel ele fica internamente lá aos Sirius, né, e não há uma variação de temperatura. Então, ela é controlada e não há variação de temperatura. Não existe a possibilidade de ter uma variação de temperatura superior a 1 grau. Então, de fato, não acontece, não está previsto, e não, até agora, quer dizer, depois de 5 anos lá de funcionamento, né, se houve qualquer falta de energia, tudo é acionado automaticamente um conjunto de geradores que mantém realmente a climatização. Então, não há problemas com relação a isso. Ok? Eu só queria mandar primeiro para a engenheira venezuelana, bem-vinda aqui ao Brasil. É um prazer, é um orgulho também trazer engenheiros venezuelanos. O professor César sabe disso, que nós tivemos um curso, o Ibracon deu um curso a semana passada de inspeção de pontes, né? A 13ª edição, né, do inspetor 1, e nós tínhamos 2 engenheiros venezuelanos e uma paraguaia, não é isso, professor César? Isso mesmo, exatamente. Então, é um prazer a gente receber esses profissionais aqui para trocar experiência com os profissionais. E para a estagiária do CNPEM, um abraço também, avante, que você tem realmente o mundo pela frente, e mandar um abraço também para o engenheiro Oscar Vinha, né, que é do CNPEM, viajamos junto com a equipe técnica, né, do CNPEM para visitar esses outros locais,
ele está lá hoje à frente, lá, vamos dizer, das obras civis do CNPq. Um abraço a ele. Muito orgulho realmente de ter trabalhado com essa equipe deles lá do CNPq, um pessoal competentíssimo também. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta do Milton Vivan. Ele parabeniza o senhor pelo interessante trabalho e pergunta o que definiu a espessura das paredes do túnel e qual foi o critério de abertura de fissuras e ainda se foi considerada ação sísmica. O que definiu a espessura das paredes do túnel foi com relação aos ensaios lá, na realidade, eventuais vazamentos lá do acelerador de partículas. Então, foi todo feito uma modelagem matemática lá, juntamente com esses ensaios, e que resultou realmente nessa espessura da parede, no sentido de não haver qualquer vazamento, vamos dizer, dos ensaios que foram desenvolvidos internos lá nos túneis, né? Critério de limitação, bom, a ação sísmica, sim, foi considerado a ação sísmica lá no modelo matemático, né, dentro da norma de sismo, né, que nós temos no Brasil. Não sei se vocês sabem, o Brasil ele tem uma norma de sismos, não sei se vocês sabiam, existe uma norma de sismos que todas as edificações precisam atender, respeitar, a norma que foi desenvolvida, coordenada pelo nosso amigo Sérgio Hampshire, lá da PUC do Rio de Janeiro, né? E a região aqui de São Paulo é uma região cuja aceleração aí devido a sismos é muito baixa, né? Então, ela foi, em função de ser menor do que, acho que 0,10 G, aí precisaria pegar o 0,10 ou 0,05 de G, a ação sísmica ela pode ser equiparada a uma força estática equivalente. E é isso que foi desenvolvido, então, em função dessa da ação sísmica. Então, nós consideramos uma força estática equivalente. Esse tipo, né, de edificação, os critérios, né, de comportamento dinâmico, eles se sobrepõem muito mais, né, do que de ações sísmicas, né? Então, as variações aí, em função aí como é que eu posso dizer, do comportamento dinâmico, né? Elas são muito mais rígidas que as ações sísmicas. Então, a ação sísmica, nesse caso, nessa edificação aqui, agora a frequência natural, né, da estrutura, realmente, ela em função dos critérios rígidos, critérios de comportamento dinâmico, né, ela se sobrepõe em muito, né, em relação às ações sísmicas, né? E critério de abertura de fissura, Milton, primeiro, parabéns, Milton, obrigado pelo atender. O critério de abertura de fissura era o seguinte, era a abertura das fissuras. Primeiro, no túnel não podia ter fissura, não tinha jeito, não pode ter fissura. Não era nem 0,1 não tinha nada a ver, não podia ter fissura. Nós visitamos, é o que eu falei, visitamos todos os países, todos tinham, realmente tirei foto de tudo, tem as fissurinhas lá, decorrente, vamos dizer, inerente realmente ao concreto em si, né? Nós tomamos extremos cuidados aí com relação em função da tolerância zero com relação à fissura, né? Foi adotada uma taxa de armadura altíssima, né? Utilizado aditivos aí, compensadores de retração, concretamos primeiro lá aquelas lamelas, depois deixamos 6 meses processando a retração e depois concretamos as faixas. Se eu te disser, olha, se aparecer alguma fissura de 0,01, 0,5 milímetros, não nos comentaram, depois foi feito um tratamento para evitar um tratamento com um hidrofugante, uma pintura superficial, não nos comentaram, nos comunicaram nada com relação à fissura, nunca fomos acionados, né? E o pessoal tem desenvolvido os trabalhos lá,
existe uma calibragem lá, vamos dizer, acelerador de partículas, que funciona super bem. Então, o critério para nós era a tolerância zero. No resto da estrutura, né, isso é com relação ao tudo, no restante da edificação, lá era um grau de agressividade 2, lá, então, permitiria-se abertura de fissura até 0,2 milímetros. Né? Então, no restante da estrutura não vimos problema, mas também não nos foi reportado nada também com relação a qualquer manifestação patológica, Milton. Ele faz um complemento aqui, doutor Júlio. E qual o critério de armadura utilizado para armar? Então, Milton, bom, com relação a... Vamos fazer um pouquinho de propaganda. A estrutura toda, né, ela foi feita a modelagem matemática dela, né, com todos os critérios, a menos do túnel, né, modelamos todas no TQS, né, e foi toda armada, foi feita uma modelagem espacial, foi toda armada no TQS, o resto é estrutura. Estrutura convencional, a fundação com estaca hélice contínua, blocos, baldrames, lajes, tudo moldado em loco, né? Se pensou inicialmente fazer pré-moldado, mas em função das características, necessidade realmente de uma estrutura monolítica, decidiu-se fazer uma estrutura moldada em loco. Então, foi utilizado o TQS, respeitando as normas brasileiras, né, 6118, com relação ao grau de agressividade, cobrimento da armadura, espessura dos elementos estruturais, legal. O túnel em si, né, depois de... olha, nós fizemos uns 10 modelos matemáticos, depois foi feito protótipo, depois modelamos, o protótipo foi feito em ensaios, calibramos o modelo, né, foi feito no SAP, a modelagem toda do túnel, né, e da estrutura, né, da laje, foi tudo modelado no SAP, e foi calibrado, então, esse modelo em função dos resultados do protótipo. E aí, depois, o SAP é um programa de elementos finitos, né? E nós temos um pós-processador aqui no escritório, que foi desenvolvido por um outro engenheiro fantástico brasileiro, que é o engenheiro Mauro Schultz, também lá do Rio de Janeiro. Ele é um pós-processador que nada mais ele integra, né, as regiões, né, dos elementos finos, que regiões que têm tração, faz uma integração e faz o dimensionamento. Esse pós-processador, então, ele integra as tensões de tração que geram os elementos finitos e coloca a armação. E com isso, então, nós dimensionamos. Só que é o que eu falei para vocês também, tanto a laje, né, como o túnel, realmente, né, em função aí também de prevenir eventuais retrações, aí nós realmente não economizamos na armação, não. Realmente a premissa era essa aí também, né, no sentido também de evitar, reduzir eventuais casos aí de fissuração, então nós não economizamos, quer dizer, chegamos na armadura que foi pós-processada por esse programa que nós temos, verificamos a armadura mínima, verificamos também as armaduras para, enfim, evitar fissuração e armamos tudo lá. Vocês pegaram a densidade de armadura, me perguntaram quanto que deu de taxa de armadura na laje, no túnel. Mesmo com uma espessura de 1 metro lá, eu entendo que deve ter chegado a em torno de 150 quilos por metro cúbico. Então, foi usado bastante armação mesmo. Hoje eu tenho idade para dizer... o cara falou, não, está gastando muito aço. Não tem esse negócio de estar gastando aço, não. Dependendo da necessidade, você precisa colocar armação mesmo para resolver, né, para se evitar problemas futuros aí. Excelente, doutor Júlio. E para finalizarmos a nossa live, temos a pergunta aqui do meu colega aqui de escritório, aqui, o Christian Espinosa. Ele parabeniza o senhor pela excelente apresentação e pergunta se os parâmetros do estado limite último e de deformações foram mais rigorosos. Muito mais rigorosos.
eu estou falando sempre no túnel. Na edificação em si, no geral, na parte de auditório, na parte dos escritórios em si, são as limitações, estado limite último, estado limite de serviço, foram as usuais, né, que a norma 6118 ela especifica. Mas no túnel em si, os limites de recalque, tudo, é coisa assim, milimétrica, milimétrico. A gente fazia o protótipo, por exemplo, o protótipo que nós fizemos lá, por exemplo, do túnel, quando se fala em protótipo, era um protótipo de 15 metros, não é 15 metros por 5 de largura, quer dizer, a largura real com 15 metros. Foram colocados sensores lá e para medir o tráfego lá de veículos, lá, ver se tinha alguma vibração, né, alterava em si o comportamento. Isso foi feito para vários tipos, né, de fundação tal. Então, os critérios, né, no dimensionamento do túnel, principalmente para estado limite de serviço em termos de deformação, em termos de comportamento vibracional, foram muito mais rigorosos que as normas brasileiras exigem, foram muito mais rigorosos. Isso aí realmente atendeu uma demanda lá interna lá do CNPq, que ele tem. O CNPq já tinha um acelerador de partículas pequenininho, eles já tinham muita experiência com isso. Eles falaram, não, olha, a gente quer aqui deformação, quer dizer, recálculo zero de fundação, não queremos a nível de acelerador, fator de amortecimento, tudo eram rigorosíssimos. Então, eram muito mais rigorosos que as normas brasileiras, viu, Cristian? Perfeito. Nós temos a última pergunta aqui, o professor Carlos, o professor Dayer fará a pergunta dele. O Carlos Correia, e ele pergunta qual é a região da estrutura que demandou mais atenção e esforços solicitantes. Essa foi a estrutura, a região da estrutura que mais demandou atenção foi o túnel mesmo. O túnel que eu digo a região lá do acelerador de partículas, né? Vocês viram que a estrutura em si é tipo uma rosquinha, né, de bolacha, com um furo lá no meio. Então, dentro do anel da rosquinha, que tinha lá, eu não lembro quanto é que tem, acho que tinha 20 metros de largura, então tinha esse túnel dentro. Esse túnel que estava em cima de uma laje com 90 centímetros de espessura, isso é o que demandou realmente mais atenção. Sobre esses requisitos aí de segurança, né, de estado limite último, de atendimento às limitações vibracionais, em termos de equipamentos pesadíssimos lá também, isso tudo teve que ser dimensionado, testado, feito protótipos, né, no sentido de entender o comportamento dessas estruturas. Então, com certeza, né, foi o túnel, né, e junto com a sua estrutura, né, que, repito novamente, ela é totalmente isolada, quer dizer, a edificação normal em si, ela tem lá, são todas executadas com estaca hélice contínua. O túnel em si também, o túnel, a blindagem, o túnel, ele tinha 500, era 90 metros de raio, deixa eu ver, 90 vezes 2, vezes 3,14, 565 metros de desenvolvimento sem junta de dilatação. 565 metros, gente, sem junta de dilatação. E isso aí totalmente isolado, né, da estrutura. Então, embaixo desses 565 metros, com 5 metros de largura, nós colocamos 1.100 estacas hélice contínua ao longo desses 565 metros, não ligados diretamente. Então, foi colocado as estacas a 3 metros, arrasada a 3 metros de profundidade, colocado um capitel de concreto, depois foi feito todo camadas lá de brita, de gel grelha, enfim, um sanduíche lá que inventou-se lá no protótipo que deu o melhor resultado. Quer dizer, foram feitas diversas tentativas. Modelagem, calibrou depois o modelo. Então, o que deu realmente maior
trabalho foi esse túnel aqui, porque são 565 metros sem junta de dilatação. Se você, deu para fazer, está lá e está se comportando bem. Mas não foi à custa de, modelo matemático, ensaio, dosagem do concreto, geotecnia, protótipo. Então, isso deu trabalho e o sucesso se deveu a esse conjunto de profissionais que chegaram nesse resultado. Perfeito. Já de maneira similar aqui, já respondemos a pergunta feita pelo Mário Rueda, que perguntou justamente sobre a questão das bases de apoio e fundação na área do acelerador, e o senhor acabou de explicar. Então, com isso, tendo esclarecido essa questão, nós chegamos aqui ao fim da nossa live, que foi extremamente proveitosa a todos. Gostaria de agradecer em nome do Ibracon mais uma vez por aceitar aqui participar conosco, a todos que nos acompanharam até agora, e aproveitar essa oportunidade para reafirmar o nosso evento do ano que vem, o nosso Jubileu de Ouro, que vai acontecer em Brasília, em outubro. Já temos a data aqui confirmada, vocês estão vendo aqui passando no card, de 11 a 14 de outubro de 2022, né? Nós teremos o Jubileu de Ouro, se Deus quiser, estaremos lá todos juntos, confraternizando, sem máscara. Se Deus quiser, estaremos lá todos juntos, né? E as informações de submissão de artigos serão enviadas a todos. Em breve, nós temos o nosso site liberado em breve, nós informaremos vocês por e-mail e pelas nossas redes sociais. Abrimos agora um momento aqui para o nosso palestrante, aqui o meu colega de live, o professor César Gaia, para as suas considerações finais. Professor Júlio, primeiramente, por gentileza. Bom, mais uma vez, Jéssica, César, eu agradeço imensamente aí o convite, né? Foi uma honra aqui participar dessa live aqui no Ibracon. Eu fiquei muito satisfeito realmente em participar desse projeto. Eu gostaria, nesse minuto que eu tenho aqui, realmente de motivar, de incutir na comunidade científica aqui a participar, se engajar aqui no Ibracon. Eu aprendi a gostar do concreto, a conviver com o concreto, a sonhar com o concreto, participando de Ibracon de suas atividades, né? Eu fico muito honrado aí em ter conhecido os mais renovados profissionais aqui do Brasil, aqui participando, né, da nossa entidade. E eu conclamo todos aí, como a Jéssica comentou, para o ano que vem nós estamos juntos lá em Brasília, né? O Ibracon ele tem se diferenciado também como sendo o maior evento latino-americano, né, no concreto, né? O Ibracon é uma entidade com viés eminentemente técnico. Nós não vendemos nada, nós não somos comerciais, nós somos técnicos. Nós trocamos experiências, difundimos as nossas atividades, né? E por favor, né, vocês, young engineers, profissionais jovens, recém-formados, vocês que estão estudando, mestrando, estão fazendo doutorado, também participem do nosso evento, da nossa comunidade. O Ibracon, são vocês, né? E vocês vão ter no Ibracon a oportunidade de trocar experiência com esses profissionais que vocês estão vendo, com essas obras aqui que nós estamos apresentando também. Então, eu conclamo realmente vocês se engajarem na nossa entidade, é muito importante, né? No sentido da nossa entidade continuar sendo a maior entidade, a entidade mais representativa na América Latina aí, na parte de concreto. Muito obrigado, né, pela atenção e eu fico à disposição. Queria agradecer, Jéssica, mais uma vez a oportunidade que você, através da diretoria de marketing, nosso diretor-presidente, né, estão abrindo na nossa diretoria de relações institucionais para poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Agradecer sempre ao Dr. Júlio Timmermann, que nunca nega participar das ações do Ibracon no exterior, né? Toda vez que nós temos uma demanda
Se a gente chega para ele e pergunta se ele gostaria de participar, ele sempre está à disposição. Um detalhe que a gente sempre gosta de dizer, né, que trabalhar pelo Ibracon, além de grande satisfação que a gente tem em fazê-lo, né, é um trabalho voluntário, né, é um trabalho voluntário. Nós não ganhamos nada por isso, a não ser justamente esse prestígio de conviver com essas personalidades da nossa engenharia, como é o Dr. Júlio Timerman e tantos outros que participam da nossa diretoria, do nosso conselho, que sempre estão em nossos eventos, né, e nas atividades do Ibracon. O Ibracon realmente, assim, para mim, também eu sou suspeito para falar, porque participo desde muito novo, muito jovem, né, então, assim, é a maior entidade que eu conheço do nosso país e que tem uma grande representatividade no exterior, vejo isso participando da diretoria de relações institucionais, né? Então, só posso também reafirmar o convite do Dr. Júlio Timerman para que vocês possam participar conosco, que se associem, né, que busquem as atividades, tem muita coisa que o Ibracon faz, né, além de só participar de relações com outras instituições fora e do nosso congresso, né, nós temos debates lá em diversos comitês técnicos que fazem produzem práticas recomendadas que posteriormente venham a se tornar normas, né? Então, é uma grande família aí da cadeia produtiva do concreto que representa a todos nós, né? O professor Paulo Helene gosta de dizer muito isso. O Ibracon não é meu, não é seu, é de todos nós, de toda a cadeia produtiva do concreto. Então, agradeço mais uma vez, convido a todos também para torcer por nós lá junto ao prêmio, né, do ACI. Temos três grandes obras, o projeto Sírios é uma delas, temos a duplicação do viaduto V3 no trecho da Serra de Rodovia dos Tamoios, no edifício Leopoldo 1201, que teve a participação aí do escritório da Jéssica, né, da PhD em Engenharia, do professor Paulo Helene. Estamos todos aqui na torcida. Quem sabe, né? Vamos ver se, de repente, também não torcemos para que a pandemia dê uma reduzida, que se abram as fronteiras, que estejamos vacinados e que possamos ir torcer lá presencialmente nos Estados Unidos, em Atlanta. Muito Amém. Amém. Muito obrigada, doutor Júlio, muito obrigada, professor César. E, mais uma vez, convido a todos que estão nos acompanhando a acompanharem as nossas atividades aqui no YouTube, né? E se inscrevam no canal, ativam aqui o sininho para receberem as notificações sempre quando nós tivermos lives agendadas aqui dentro do Ibracon, vocês receberão a notificação no celular de vocês. E também corroborando com a fala aqui do Dr. Júlio e do professor César também, se associem ao Ibracon, né? Porque o Ibracon é onde estão todos os especialistas de concreto doando suas horas técnicas para as elaborações de normas, as elaborações dos livros didáticos que a gente utiliza na engenharia, não é mesmo? Então, o método de dosagem que a gente utiliza hoje para fazer concreto é o método do Ibracon, né, doado pelo professor, também desenvolvido pelo professor Paulo Helene e outros especialistas que todos foram fundadores do Ibracon, estão ainda ativos dentro do Ibracon. Então é isso, o Ibracon ele não é só o evento, né, onde nós nos encontramos, fazemos o nosso network. Não, o Ibracon é um coração pulsante para deixar a tecnologia do concreto viva. Então convido a todos para que nos ajudem a manter esse coração pulsando e que a gente possa disseminar a tecnologia do concreto através dos nossos eventos, através das nossas publicações, e estarmos cada vez mais evoluindo nesse material que é tão querido por todos nós. Então, fechando, gostaria de agradecer a todos mais uma vez por estar nos acompanhando até esse momento, e dar uma boa tarde a todos, se cuidem, né, e se aqueçam aí no frio para não pegar nenhuma pneumonia. Grande abraço a todos.